Olá pessoal, eu tinha dito que ia trazer a opinião do livro do Lhosa, Travessuras da Menina Má, com um livro do Rambo, este aqui, Iluminações, Uma Cerveja no Inferno, mas a verdade é que eu ainda não vi aquele filme de 95, Total Eclipse, com Leonardo DiCaprio. Portanto, o que é que eu fiz? Eu li outro livro, este, do Manguel, e vou passar a falar deste, com o livro do Lhosa, e depois, quando eu tiver lido o outro, falo então um bocadinho do Rambo. Então, No Bosque do Espelho, este livro do Alberto Manguel, da Dom Quixote, não sei se conseguem ver aqui o símbolo, e que altera um pouco as cores do vídeo, portanto eu vou pausar. Okay? Mas é um livro que, ao contrário do outro livro do Manguel que eu tinha lido, embalando a minha biblioteca, acho que era assim da tinta da China, que era uma novidade quando eu comprei, esse livro foi foi construído para contar a história, a experiência do Manguel de empacotar todos os livros da sua biblioteca e levá-los para a Argentina, porque ele se ia tornar o presidente da Biblioteca Nacional da Argentina. E ele conta a sua experiência e conta alguns detalhes da história do livro, também da história da literatura e alguns aspectos mais pessoais. Neste caso, No Bosque do Espelho, acaba por ser uma reunião de vários textos diferentes, ensaios também, mas também textos que o Manguel escreveu para conferências, textos de apresentações que ele fez e também textos que ele fez para, por exemplo, como introduções para antologias. E temos aqui um exemplo de um texto que ele escreveu para uma antologia de literatura gay. Depois temos o esperado, não é? O Manguel fala de Borges, temos um ensaio sobre Borges que eu gostei mesmo muito de ler. A forma como o Manguel fala do Borges é quase como se falasse de um personagem de ficção, como um Bartleby, um Mendel dos livros, um personagem completamente atípico, quase alienado da nossa realidade, mas muito engraçado mesmo de ler. O ensaio que ele tem aqui sobre o Chesterton é o mesmo que é incluído neste livro da Relógio d'Água, Ficar na Cama e Outros Ensaios, portanto gostei de reler também. Tem ensaios sobre Cortázar, tem ensaios sobre Che Guevara, tem ensaios sobre tantos escritores. Tem aqui também um ensaio sobre o Lhosa, que foi isso que me levou a trazer a opinião destes dois livros juntos. E tem também um ensaio que me tocou mesmo muito, em que ele fala de um professor que lhe apresentou vários escritores que ele agora considera incontornáveis, como Kafka e outros, mas que devido a certas ações ali relacionadas com ações políticas, relacionadas então com movimentos revolucionários da Argentina, se revelou uma autêntica desilusão e um monstro, talvez, implicado na morte de alguns amigos do Manguel. E eu achei isso muito comovente, muito comovente. Ele não revela a identidade da pessoa, mas conta-nos alguns detalhes e eu achei mesmo muito triste. Eu gosto muito do Manguel, Com 2 livros lidos, eu já sei que vou querer ler tudo do homem. Ele é uma pessoa como nós, um homem apaixonado por livros, não vê os livros apenas como um entretenimento, como um passatempo, como um hobby. Não, os livros são parte integrante da vida dele. Se ele não lesse livros, se ele não fosse esta pessoa apaixonada pela palavra escrita, ele não seria o mesmo homem. E eu gosto muito de conhecer. Tive também aqui acesso a alguns detalhes da vida dele. Ele fala um pouco dos filhos também. Fala do divórcio, mas muito pouco, muito pouco. Ele foca-se mais mesmo nos livros e na apresentação de certos escritores, na discussão de certos temas fundamentais da literatura. E alguns ensaios são um pouco mais antigos, mas ele acaba por prever também, não sei em que data é que foi escrito esse ensaio, mas ele acaba por prever aparelhos como os smartphones que nós temos atualmente, não é? E eu achei isso muito interessante. E a própria evolução do livro, muita gente já há décadas que previu o fim do livro e realmente isso ainda não se verificou. Eu acho isso impressionante, não é? Gostei mesmo muito de ler, e Manguel é para continuar. É um livro que pertence ao catálogo da Dom Quixote, de livros a 4,90€, acho eu. E acho que é um livro que, se vocês tiverem o mínimo interesse nestes sistemas, acho que vale, obviamente, esse valor. E agora vou discutir o livro do Lhosa. Isto porquê? Porque nos textos, ou no texto que o Manguel aqui apresenta sobre o Lhosa, um ensaio, ele diz que o Mário Vargas Llosa, que é este escritor peruano, que também tem carreira política, não é? Professor universitário, ele acaba por, e posso dizer mais alguns dados, ele nasceu em Arequipa, não sei, no Peru, em 36, e vencedor do Prémio Nobel da Literatura, como diz aqui, em 2010. E o Manguel, no livro dele, ou no ensaio que ele escreve sobre Lhosa, acaba por apontar ao Lhosa
acaba por ver nele duas entidades distintas, o Lhosa escritor e o Lhosa político. Eu do político não sei nada e do escritor pouco sei porque não é, só li este livro, mas ele acaba por dizer que os dois muitas vezes contradizem e ele aponta certas ações do Lhosa, políticas e discursos e argumentos que o Lhosa fez, algo racistas que vão contra os nativos do Peru e algumas ações que eu considero também, se aquilo que o Manguel escreveu for verdade, também considero algo graves, não é? E o Lhosa foi candidato à presidência do Peru, penso que pelo menos uma vez, e perdeu. E depois ele fala do escritor, do Lhosa enquanto escritor, que descreve-o e define-o como um dos grandes escritores, cheio de qualidades. Aliás, posso ler aqui um texto em que ele diz, por exemplo, para Fry, um escritor maior é aquele em cuja obra cada leitor pode crescer sem jamais ter consciência da circunferência. Creio que isto é verdade para o romancista Vargas Llosa, cujos livros incomensuráveis, ambiciosos, sábios, arrogantes, expansivos, íntimos, patéticos, zangados, joviais, contraditórios, iluminantes, continuam a expandir incessantemente as suas fronteiras bem para além do olhar do outro Vargas Llosa, o seu incompetente leitor. Portanto, ele acaba por dizer que o Vargas Llosa político fica aquém do Lhosa escritor. Então, vou deixar essa parte de lado, porque eu sinceramente não faço ideia das visões do Lhosa, não é? Não vivo na América Latina, não vivo no Peru, não faço ideia, não estou a par, e vou limitar-me a falar deste livro, que foi presente do José, quem eu muito agradeço, sim, Travessuras da Menina Má, e vou falar um bocadinho deste livro, o que é que este livro me deu. Foi um livro, eu não sei se viram, mas eu escrevi no Goodreads que foi uma piruzeira do princípio ao fim. Mas é isto mesmo que eu senti. Vocês viram que o Manguel concorda comigo. Encontrei esse elemento patético na escrita do Lhosa. Isto porquê? Não vou dar muitos detalhes, a história dispensa isso, este vídeo dispensa isso, mas vocês têm dois personagens que vivem um romance e é um romance muito atípico, é um romance nada habitual a ver em literatura, que é, eles conhecem-se quando são ali pré-adolescentes, no Peru, numa cidadezinha chamada Miraflores, e nós temos como personagem principal o Ricardito, o Ricardo, e o Ricardo está completamente apaixonado por uma rapariga que é do Chile, não é? Que é do Chile, ele até trata por chileninha, uma rapariga que, por ser do Chile, é completamente diferente, não é? É exótica, é algo misteriosa e ele sente-se profundamente atraído. E essa rapariga tem uma irmã mais ou menos da mesma idade e elas provocam espanto, não é? E dão outra vida à cidade de Miraflores e todos os rapazes estão encantados com estas moças. Mas realmente nós focamos no Ricardo, que é o nosso personagem principal. Eu não vou dizer o que é que acontece nem Miraflores, vou só dizer que estes dois personagens se vão encontrar em vários países diferentes durante vários anos. O Ricardo acaba por mudar para Paris. Ele tem o curso de Direito, se não estou em erro, ele é advogado, mas ele acaba por ir para Paris para trabalhar enquanto tradutor e ele trabalha em várias conferências internacionais em que é necessário esse trabalho e depois acaba por ter também um papel importante na tradução de certos livros. Depois também é um aspecto que eu gostei mesmo muito e o Lhosa acaba por discutir o papel do tradutor, das dificuldades que isso acarreta, não é? Traduzir livros não é o mesmo que participar nesse tipo de conferências enquanto tradutor e intérprete, não é? Completamente diferente em termos monetários, mas realmente o Ricardo fala da experiência dele, traduzir Chekhov e outros escritores russos que realmente são da sua preferência. Mas isso de parte, o que é que estes dois então vão ter? O que é que estes dois, como é que vai ser a história de amor deles? É uma história de amor feita de encontros e desencontros, de fugas, de desilusões, e eles vão se encontrar ao longo de vários anos, décadas mesmo. E então é assim, muitas vezes vocês têm histórias, romances, em que os personagens são duas linhas retas que estão ali a par, não é? E que vocês parece que nunca mais se encontram, nunca mais se apaixonam, nunca mais se beijam, nunca mais, não é? Aqui não, portanto nós temos, eles são basicamente duas funções, não é? Assim curvas, e um é assim e o outro é assim e vão-se tocando em vários pontos diferentes, não é? O Ricardo vai encontrar a chileninha com outras identidades, uma mulher camaleónica, uma mulher apaixonante, uma mulher misteriosa, ele vai encontrá-la em Paris, ele vai encontrá-la em Londres, ele vai encontrá-la no Japão, vai encontrá-la em Itália, vai encontrar num monte de países diferentes
e sempre que eles se encontram realmente reativa a paixão do Ricardo, porque nós da Chileninha não conhecemos os sentimentos, nem nós nem o Ricardo conhece os sentimentos dela. E então é isto que nós temos estes encontros, temos os desencontros, as desilusões, e o Ricardo parece que nunca mais aprende. É um homem que, dependendo do leitor, o leitor pode fazer leituras diferentes, não é? Pode achar o Ricardo um homem ingênuo, patético, fraco, ou pode ter pena do Ricardo, realmente esta mulher brinca com os sentimentos dele, não é? É um homem que realmente não aprende porque está apaixonado, é um homem que está encantado, é um homem que quer viver o amor e que realmente não é possível porque esta mulher não quer, não é? Mais uma vez, menina má, é assim que ela trata, menina má, chileninha. São algumas das alcunhas que ele lhe dá. Ela é a menina má, ele é o menino bom. Eu gostei muito, muito desta história. É uma história... Houve ali um momento, principalmente na parte do Japão, em que eu pensei que não havia volta a dar, em que ele realmente aprenderia de vez e que não repetiria os mesmos erros, mas nós vemos que não é assim. Portanto, este livro é feito de ciclos intermináveis, não é? E o leitor quase que começa a adivinhar quando é que o Lhosa vai proporcionar o encontro destes personagens. Portanto, nós sabemos que nenhum desencontro, que nenhum adeus é definitivo. Estes personagens vão voltar a encontrar-se. Mesmo no fim, quando eu pensava que já não haveria volta a dar, quando eu achava que o Ricardo já tinha achado a sua situação mais ou menos ideal, ideal não era, mas mais ou menos estável e definitiva, o Lhosa prova-nos que não era isso. E deu então um final ao livro que realmente é uma piruzeira, mas que eu achei adequado para a história, que é, de facto. É um livro muito engraçado, muito tocante, os personagens sofrem imenso. É um livro também premiado com a própria intriga política no Peru, em que o Lhosa descreve o fraco desempenho do seu país a nível político, a nível económico, não é? Principalmente quando comparado com os países em que o Ricardo trabalha como tradutor. E é um livro também que aborda outros assuntos sociais, fala também do HIV, temos algumas coisas sobre isso, e eu achei um livro fantástico, um livro sempre interessante, apesar então desse caráter cíclico, destes personagens terem encontros, terem desencontros, e depois isto se repetir várias vezes, tantas vezes que eu já nem sei, não deixei de contar. Mas realmente é muito interessante, sempre interessante mesmo. E é isso que faz com que a experiência de ter lido este livro tenha sido muito boa, porque realmente o Lhosa consegue manter a atenção do leitor até ao fim, sempre. Então, eu tinha aqui outro livro do Lhosa por ler, que é A Guerra do Fim do Mundo, acho que é assim, não sei, uma edição de livros da RTP, que eu não tinha intenções de ler assim tão cedo, mas eu agora fiquei com curiosidade e gostava mesmo de continuar a ler Lhosa. E agora, como Manguel apontou, realmente, e como eu discuti depois com a Sara Boto, que eu vou deixar o link do canal dela cá em baixo, é necessário, até que ponto é que é necessário separarmos o escritor da obra, não é? Mesmo que nós não concordemos com as visões de um certo escritor, isso não implica que não possamos apreciar o que ele escreveu, não é? E aqui eu li o livro antes de saber tudo aquilo que o Manguel aponta ao Lhosa de negativo, não é? Portanto, ainda não tive essa experiência de ter que dissociar o escritor da obra, mas depois, quando ler o outro livro que eu tenho cá do Lhosa, vou ter que fazer isso, não é? Eu acho que dava um tópico de discussão muito interessante, se alguém quiser trazer. Aqui fica a opinião, eu espero que tenha sido interessante. O livro do Manguel é um livro que eu recomendo sempre muito. Quando eu encontro livros a este preço, novos, que realmente a mim me parecem autênticas pechinchas, não é? Pelo que eles oferecem, eu acho que é necessário recomendar. E este foi uma autêntica surpresa. E ainda bem que eu li Lhosa. Portanto, mais um prémio Nobel conhecido. Vemos então no próximo vídeo, que em princípio será a opinião do livro do Rimbaud. Eu estou a ler também um livro de Borges, não é? Por causa do Manguel, dos ensaios do Manguel que eu li e os textos que ele tem aqui neste livro. Fiquei com curiosidade, não é? Era um livro do Borges que eu já tinha abandonado há algum tempo, que era A História Universal da Infâmia, em que o Borges traça alguns perfis de uns patifes muito interessantes, que eu estou a gostar de conhecer. Um livro mesmo muito curtinho, mas que tem que ser lido. Não pode ser lido tudo de seguida, caso contrário torna-se maçador. Espero que com vocês esteja tudo bem e vemos então nesse próximo vídeo. Tchau, pessoal!